Hoje a gente vai falar então sobre o meu sistema de cadernos. Eu fiz a minha contagem aqui e nós temos ao todo 8 cadernos para conversar hoje. Vou passar por todos eles e eu queria começar então por esse caderno aqui, pitititinho, que ele é do tamanho da minha mão. Eu comprei ele num lojão aqui perto de casa e eu já comentei dele em um outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link nos comentários, mas a ideia foi comprar um caderninho que ele ficasse junto com o meu celular. Então ele dá mais ou menos o tamanho do meu celular aqui em altura, né? Ele é mais largo, obviamente. Mas inicialmente ele tinha o propósito de ser um caderno onde, ao invés de ir pro meu celular, canalizar para lá, né, a minha ansiedade, os meus pensamentos, a minha angústia, que eu colocasse isso então no papel, porque muitas vezes a gente vai utilizando desses outros recursos, né, para não lidar com aquilo que tá dentro da gente. E acabou que esse caderno, ele se tornou um commonplace, né? Como a gente acaba encontrando esse nome aí pela internet, que é um caderno de tudo. Então, quando eu preciso fazer lista, quando eu preciso escrever uma citação que eu gostei de um livro, ele se tornou um caderno de tudo. E uma das coisas que foi muito positivo nessa aquisição, né, desse caderninho aqui na minha rotina, foi que o outro caderno que eu tinha, que era esse daqui, ele fica aqui no meu escritório, né? Esse aqui é um caderno da Cícero, daquele quadriculado. Eu gosto muito de caderno quadriculado, né? Então, vocês podem ver que ele é quadriculado, da Cícero aqui, nesse tom marronzinho. Gosto de deixar assim, porque você consegue colocar daí uma caneta aqui na frente e você consegue carregar ela para onde você for. Só que daí ele ficava aqui no escritório e eu pensava, tá, depois eu paro e escrevo sobre isso. Ou depois eu subo pro meu escritório e vou e penso, escrevo e dialogo com esse meu sentimento. E o fato desse caderno aqui estar comigo fez muita diferença. A mesma coisa se aplica para a leitura. Muitas vezes eu estava lendo e esse caderno não estava próximo, né? Ele é maior, então era mais uma coisa para eu carregar pela casa, né? Só que esse daqui ele estava grudado no meu celular, era muito mais fácil eu abrir esse daqui e daí simplesmente fazer a anotação aqui. Então ele se tornou realmente um caderno muito útil. Então, gente, ele é um caderninho super, super simples. Ele é da Jandaia, que vocês podem ver. Eu paguei, eu acho que R$ 5 nele. Ele tem uma folha super simples, ele é amareladinha, de craft. E ele é um caderno onde eu vou escrever sobre livros, né? Então, por exemplo, aqui eu comecei a escrever que eu comecei a ler os diários da Sylvia Plath. E o que que eu faço? Eu vou usando de marcação, por exemplo, aqui é dos diários da Sylvia, e no livro eu tô usando essa cor de marca-texto. Então, eu marco com esse mesmo marca-texto. Mais pra frente, vocês vão ver que eu comecei a ler Em Busca do Tempo Perdido. Daí eu escrevo, eu marco, né, nessa passagem, o mesmo marca-texto que eu tô usando no livro. Aqui é um poema que eu vi que eu achei muito bonito. Aqui é mais pra frente, no mesmo dia que eu tava lendo uma passagem no Caminho de Swan. Voltei para os diários de Sylvia Plath. E aqui mais pra frente, ó, mudei a caneta, tô lendo aqui o Elogio da Cultura, da Loucura, é uma outra caneta e assim por diante. Ele não tem uma regra, ele não tem nenhum lugar dizendo como eu tenho que usar esse caderno, eu tenho muita liberdade. E algumas pessoas até chegaram a me perguntar lá no Instagram como que seria depois para pesquisar essas informações, né? Eu acho que assim, antes eu não estava escrevendo as coisas que eu estava escrevendo aqui, por exemplo, sobre os livros, né? Porque esse caderno aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas ele não estava sendo preenchido. Então, entre ter as anotações e ter dificuldade depois de voltar nelas ou não ter as anotações, eu prefiro ter essas anotações e esse caderno aqui tem sido um grande aliado nesse meu dia a dia.
Vou aproveitar então para avançar para esse outro caderno aqui da Cícero. Eu fiz algumas colagens aqui na frente dele, coisas simples, que por sinal eu quero fazer nos outros livros. Ele é um caderno aqui que acho que todo mundo conhece, né, gente? O caderno da Cícero. E, gente, eu tava folheando aqui esse caderno pra mostrar pra vocês as coisas que tem dentro dele, pra mostrar como que eu tava escrevendo, mas esse livro, esse caderno aqui, na verdade, ele se tornou um grande caderno de escrita terapêutica, de morning pages. Então, eu não vou conseguir abrir ele com vocês, mas era o caderno que era para eu também falar sobre os livros e ele não estava sendo utilizado para isso. Então, eu tô aqui assim, mais ou menos nele, né? Nessa partezinha aqui. Vocês completam ele com a imaginação de vocês. Bom, quero mostrar também o meu planner para vocês, que eu acho que os outros cadernos vão ser cadernos daí de estudo. Eu fiz um vídeo no Instagram mostrando o meu planner, eu acho que eu cheguei a postar aqui um shorts também. O meu planner é da Bemine, eu vi que agora, né, ele tá saindo essa impressão aqui dessa parte aqui no corinho, mas dá pra limpar com um tecidinho. Essa parte inicial aqui eu normalmente não uso. Eu comprei daí o miolo dele de 2026. Mas eu já queria usar ele, e como eu comprei daí um refil quadriculado, eu fiz o planner na mão aqui nas últimas... Ah não, eu fiz o de dezembro inteiro aqui na verdade. Fiz algumas decorações, algumas ideias aqui de conteúdo. E daí aqui começa o mês de janeiro, propriamente dito. Eu dei uma decorada aqui no calendário. E aqui o que eu faço, gente? Eu nem vi se tem alguma coisa importante ou não. Eu coloco, né? Deixa eu mostrar como que é uma página em branco pra vocês. Aqui, ó. Ele tem, então, os campos para você escrever as atividades. Eu escrevo elas e a parte que sobra, né, que fica em branco, eu decoro no final da semana, né? Então, todas as páginas vocês vão ver que elas estão decoradas com o espaço que acabou sobrando. Aqui a gente já entra em fevereiro, então o mês ainda é em andamento. E eu ainda tenho aqui um habit tracker que eu fiz. O mês ainda em andamento. Esse é o meu planner que me acompanha no dia a dia. Ele também é nessa capa marronzinha, que combina, na verdade, com todas essas outras. Vamos então para os cadernos de estudos, né? Eu fiz 2 cadernos de estudos individuais, tá? Que são específicos. Eu normalmente não faço isso. Mas, por exemplo, como eu tô fazendo o estudo, né, a leitura bem aprofundada do Don Quixote, eu já terminei a leitura, mas eu tô fazendo um olhar bem apurado para as minhas anotações, para as reflexões que eu tive ao longo da leitura. Eu peguei um caderno desse, que também é da Cícero, vocês vão ver que eu gosto bastante do material deles. E esse caderno, ele é um menorzinho, né, eu acho que ele vai ele não fala aqui quantas páginas tem, mas ele é pouco. Ele é quadriculado também, como vocês viram, eu gosto de pautas quadriculadas. E aqui eu vou passar para cá trechos que eu acho importante, eu vou comentar. E eu estou preenchendo este caderno. Não é um intuito encher, tanto que eu tô aqui ainda, né? Eu não tô com muitas páginas preenchidas desse caderno. Mas eu passei pelo primeiro e segundo volume do Don Quixote, já passando as minhas anotações para cá. Agora eu estou lendo lições sobre Don Quixote do Nabokov, passando também para cá as minhas anotações do livro. E eu pretendo, na minha releitura, também utilizar esse caderno. Então, esse aqui vai ser um caderno que eu vou ter ao longo dos anos, né? Então, por isso que eu escolhi ter um caderno separado e não fazer um acompanhamento de leituras em um caderno junto com os demais. Esse aqui também ficou um caderno dedicado. Ele é um outro Cícero, só que ele é verdinho. Ele é igual a esse marrom aqui. Eu ainda preciso decorar ele e os outros cadernos que eu tenho aqui. Ele vai ser
de pauta, esse exclusivamente, e esse daqui vai ser o do Dostoiévski, tá? Como eu tô fazendo a leitura da biografia do Dostoiévski, depois eu vou querer ler as obras e continuar na leitura, né, dos demais volumes da biografia, eu achei que era melhor eu ter um espaço para ter as minhas anotações exclusivas de Dostoiévski, para eu ter como voltar depois. Esse estudo aqui eu dei um hard stop nesse exato momento, porque eu quero terminar agora o de Don Quixote e daí continuar o de Dostoiévski, porque eu sou só uma, né, gente? Não dou conta de tudo, infelizmente. Então, esse caderno aqui é o de estudo para Dostoiévski. Como é um projeto de longo prazo, eu também achei que era importante eu ter um caderno de estudo separado. Esse aqui, que é um caderno mais simples, comprei na Amazon, ele não tem nada de especial. Ele é fininho, até aqui as folhas dele, me lembra mais esses cadernos escolares, mas é o meu caderno de estudo da Bíblia. Eu também tá pausada agora essa leitura, mas eu passava para cá os trechos que eu achava mais bonito, mais importante, mais relevante, e eu fazia um pensamento sobre isso. Vocês vão ver que não tá super preenchido também, mas eu ia fazendo isso bem aos poucos. Então, esse é meu caderno de estudo bíblico. Então, esses são os 3 cadernos que eu tenho para estudos que são individuais, que são coisas à parte que eu tenho um lugar dedicado exclusivamente. Aí a ideia é que os livros que eu vá querer escrever algo específico, né? Tipo, estou lendo agora Elogio da Loucura, que eu possa colocar aqui nesse caderno, por exemplo, mas na verdade tá vindo tudo pra cá, sabe, gente? Eu acho que se eu for sentar e escrever um texto maior, eu vou colocar aqui, mas os meus comentários ao longo da leitura estão vindo tudo pra cá mesmo. E eu tenho daí 2 fichários da Cícero também. Ó, vocês vão ver, esse aqui eu tenho há mais tempo. Esse aqui, ele chegou ontem. Ele tá limpinho ainda, eu nem abri. Esse daqui, gente, eu tenho ele há mais tempo e eu tô usando ele para meus estudos de psicologia. O outro também vai ser, eu já mostro pra vocês como que vai ficar. Basicamente, esse eu tô dividindo entre uma formação que eu tô fazendo em prática baseada em evidências, tá? Então eu assisto as aulas e eu vou fazendo as anotações aqui, os esquemas que eu preciso, as coisas que eu acho importante. Aqui a parte dos meus estudos sobre autismo, porque grande parte dos meus pacientes hoje são neurodivergentes ou estão dentro do espectro autista. Então, eu preciso estudar sobre, então eu deixo aqui. Eu não vou abrir aqui a última divisória, né, que é de supervisão, porque tem informações sobre os meus pacientes, mas eu tenho a supervisão clínica, que é uma recomendação, né, prática para todos os psicólogos, que a gente tenha uma supervisão com alguém que seja mais experiente que a gente, para que a gente discuta os casos que estamos atendendo, para que a gente tenha alguém para conversar, entender se a gente não está cometendo algum equívoco, entender também, discutir possibilidades de manejo, garantir que está sendo feito um bom trabalho, né? E a última divisória aqui que eu ainda não abri são estudos diversos de casos. Então, principalmente quando surgem algumas coisas novas nos casos em que eu tô atendendo, que eu quero estudar, ou que eu quero aprofundar o meu conhecimento. Por exemplo, distúrbios de imagem ou algo assim, que eu vá estudar algum artigo, daí eu deixo as minhas anotações aqui no fundo. Então, esses aqui são para os meus estudos de psicologia, só que eu comecei uma pós, né? Ali é uma formação que eu tô fazendo que é diferente da pós. Então, esse caderno aqui, ele chegou ontem, que ele é igual, tá? Mas eu não vou usar daí esse miolo aqui. Eu não gosto do miolo da Cícero. Eu acho essas linhas muito grandes. Você acaba conseguindo colocar pouco conteúdo. Só para colocar aqui em comparação,
Por exemplo, a divisão aqui de uma... Deixa eu pegar uma página em branco. Ó, como cabe muito mais coisa aqui numa página quadriculada. Essa página quadriculada eu compro na Shopee. Eu posso deixar o link pra vocês. Ela cabe nesse fichário da Cícero, ela é bem boa. Ela tem uma folha amareladinha, né, esse marfim. E eu não gosto daí desse refil aqui da Cícero. Eu sempre tiro ele, guardo para anotações diversas que eu faço. Mas eu acabo não curtindo. Ele vem, tá? Ele acabou de chegar, então eu nem tirei ainda. Ele vem com essas páginas pautadas e ele também vem com essas páginas aqui pontilhadas. E na minha pós-graduação, eu tenho a separação por módulos, né? Então, talvez eu use aqui para alguns módulos e eu tenho também as aulas ao vivo, que são supervisões clínicas e discussões de caso. Então, eu vou usar aqui as divisórias esse que vai ser para pós e esse que vão ser para os demais estudos que eu faço em psicologia. E meio que é tudo isso aqui que eu tenho para conversar com vocês hoje. São bastante cadernos e eu acabei de perceber que tem meio que uma paleta de cor, né? É marrom, é verde, é preto, mas são cores também que eu gosto. Se ficar qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ver os comentários de vocês. Espero que vocês tenham assistido até aqui, tenham deixado um like, se inscrito no canal e dado um hype caso tenha aparecido essa opção aí pra vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal.